Risoneide, 2022, 2021, 2020 foram anos que você teve a oportunidade de congregar no templo. Até então você só congregava por online, devido à cidade que você morava não ter o templo do Ministério Mudança de Vida. Nós chegamos em Osasco e você viu a oportunidade agora de congregar dentro do templo, se entregou a Jesus, se tornou uma obreira. E nesse período, o que Deus fez? Deus tem feito muita coisa na minha vida, desde o dia que eu decidi vir congregar aqui, né, na igreja. Teve alguns obstáculos, porque quando a gente encontra dificuldade, vem aquela vozinha que fala assim, você fica olhando, né, e você fala assim, não sei se é aqui e tal, e você julga as pessoas sem conhecer, isso é muito ruim mesmo. E isso é um desafio estar aqui contando esse testemunho, o pastor sabe disso. E, assim, eu fui enfrentando. Eu falei, não vou ouvir isso. Não vou ouvir isso e vou em frente, vou em frente. E aí foi quando eu me dei por conta, eu já estava falando com o senhor para fazer o curso, né? E, assim, foi algo que eu não planejei, foi algo assim que, quando eu vi, eu já estava falando com o pastor. E aí eu fui indo, cheia de medo, insegurança, e falando assim, não sei se é isso que Deus tem para mim, mas eu vou, eu estou indo. Aí eu fui, comecei a vir limpar a igreja, que é um prazer, né? Isso para mim é gratificante. Comecei a limpar a igreja aqui, vinha, que eu não tinha nem vontade de ir embora para casa, porque era tão prazeroso estar aqui, que eu limpava e queria ficar aqui ainda, né? E aí foi indo. Aí eu fiz o curso de obreira, aspirante, depois cooperador, e tudo isso era assim, eu tinha medo e insegurança, mas eu falava, não, eu tenho que enfrentar, porque eu sei que Deus tem algo comigo, porque Deus já falava comigo através da bispa. E aí eu falava assim, mas eu não vou desistir, eu vou continuar indo até o fim. Aí eu fui, hoje eu estou aqui, passei por uma experiência, aí eu falei para o pastor, aí um dia eu estava saindo aqui da igreja, e eu tinha pedido a Deus que eu também não queria trabalhar mais de domingo a domingo, porque a minha vida inteira eu trabalhei de domingo a domingo. Trabalhava numa multinacional, não tinha vida também. Não tinha tempo de ir para a igreja, não tinha tempo de nada. E aí eu falava, Senhor, coloquei lá no meu painel, eu quero um emprego de segunda a sexta, para que eu possa estar mais na tua casa, fazendo a tua vontade. Aí foi de segunda a sábado, que ele abriu essa de segunda a sábado. Eu saí um dia aqui, terminei a limpeza da igreja, desci, aí ele falou assim, eu passei em frente à loja ali embaixo, na autonomista, ele falou, entra. Só que eu ficava assim, que voz é essa? Porque eu também não entendi ainda, né? Aí eu entrei, ele falou assim, unge aqui. Aí eu fui lá ungir, eu falei, mas aqui, esse lugar tão feio, tão estranho. Cheguei para o pastor, falei, pastor, é um lugar tão estranho, tão feio, mas eu não sei o que Deus tem comigo lá, mas vamos lá. Porque, às vezes, o teu sonho ele vai vir num embrulho diferente, é igual a Ademilson disse. Ele vai vir num embrulho diferente, e aí, às vezes, só porque não era o que a gente imaginou, você descarta. Mas não era o que eu imaginava, mas pode ficar. Que foi o que aconteceu com você. Aí eu falei para o pastor, o que o senhor acha? Aí o pastor me orientou, eu falei assim, bom, eu vou, mas eu senti um lugar muito feio, muito pesado. Aí, quando eu cheguei lá, tinha gente do centro de macumba, todo tipo de gente que vocês possam imaginar. E eles me olhavam com ira mesmo, como se tivesse possuído. E eu falava, sangue de Jesus tem poder. Ligava para a pastora, falava, pastora do céu, misericórdia, onde é que eu estou? Estou me sentindo oprimida, eu não vou aguentar. Ela, não, você vai aguentar sim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu continuei. E nisso, o gerente que estava lá, eles me perseguiam também. Eles não queriam que eu tivesse contato com as donas, né? Só que eu orava todo dia. Eles chamavam muito palavrão lá dentro. Eu falava, Senhor do céu, como que eu vou me livrar disso? E aí eu colocava o fone na hora do almoço e almoçava ali, e colocava bem alto e o culto, e na palavra, orando, ungindo. Eu ungia toda a loja, ungia tudo, tocava nele já ungindo, Senhor, toma conta, me ajuda. E falando assim, Senhor, me cobre com teu sangue, porque é desafiador. Você vê o inimigo assim na sua frente, é bem desafiador. Mas eu queria tanto que na hora do almoço assim, eu ficava só na palavra. Eu ouvia a palavra o meu almoço inteiro, porque era tanta coisa feia que eu dizia, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Mas, enfim, eu fui lutando. E aí teve um dia que teve a madrugada que a gente passou na igreja, e teve uma palavra que a bispa falou, eu vou tirar quem está lá e vou te colocar.
Aí eu falei, aí aquela palavra veio assim, eu falei, misericórdia, então é para mim mesmo, eu já vou pagar essa palavra para mim. Foi na quinta-feira, quando eu cheguei, já tinha acontecido tudo, tudo. A pessoa foi envergonhada na frente do funcionário, eu não estava, eu não presenciei, e quando eu cheguei, todos eles vieram para cima de mim, isso, aconteceu isso e tal, eu falei assim, não, mas Deus está conosco, e ali acalmei eles também. E aí foi tempo que ela saiu, eu ia ficar no lugar do subgerente, mas aí Deus colocou no lugar da gerente, entendeu? E eu falei, misericórdia, Senhor, mas eu também não tenho paciência com o computador. Eu falei, eu não tenho paciência, Senhor. Ele falou, eu vou te ensinar tudo. E aí ele foi me ensinando e tem me ensinado muitas coisas ali dentro. E hoje eu entendo também o porquê que Deus tem me colocado ali, porque tem muito jovem lá. E hoje eu consigo, e eu já tinha isso na mente, Deus colocava assim no meu coração, da gente junto, orando, e aí eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso aqui dentro? Esse povo não, né? E ele falava, não, vai. Aí foi tempo que a gerente saiu, e as donas vieram para falar diretamente comigo. Elas já vieram e falaram assim, ó, precisamos de você. Não tinha ninguém. E detalhe, tem um rapaz que está comigo lá hoje, como subgerente, que ele tem 5 anos de empresa. E aí, eu com menos de 1 ano, eu estou no lugar que praticamente teria que ser o lugar dele. Ele sabe mais que eu, ele entende dos produtos lá que eu venho de outro ramo. E aí eu ficava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele sempre falava, continua, eu tenho algo com você, continua. Muitas vezes eu queria ficar ligando para a pastora e Deus falava, não, continua. Aí, o que era necessário, eu só falava o que era necessário com ela, ela já me orientava, o pastor também. E aí eu fui indo, e hoje eu consigo todos. Até aquele que mais difícil, eles todos de manhã, a gente não entra na loja sem orar. E isso, para mim, tem sido muito gratificante ver o que Deus está fazendo ali. Né? Então, assim, tudo tem um propósito. E eu vou ficar lá até o dia que Deus permanecer, Ele me deixar lá, eu estou lá fazendo o que Ele quer que eu faça. Então, isso não tem preço, mas para isso eu tive que enfrentar. Né? Eu não fiquei ouvindo aquela voz negativa que eu sempre ouvi. Então, assim, e detalhe, eu nunca quis liderança, eu sempre fugi de liderança. Eu falava, eu não quero isso para mim, mas sempre vinha na minha mão, eu saía, sempre vinha, eu saía. E lá foi o próprio Deus que colocou, porque eu nem orava também por isso. Foi Ele que foi colocando mesmo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Nisso, na minha vida espiritual, que eu tenho aprendido muita coisa também, em tudo, pastor. Então, é 10 vezes mais mesmo. Realmente é como a palavra diz. Mas, para isso, você precisa acreditar, obedecer e outra. Tem vezes que eu falo assim, eu venho com as carnes tremendo, eu venho mesmo, venho cansada, mas eu venho, estou aqui. Estou aqui nos dias que eu tenho que estar e faço isso. E detalhe, fazer a obra, assim, limpar essa igreja, para mim, é tudo. É tudo, é cada detalhe. É você fazer com amor, não é por obrigação, não é porque eu vou fazer para a pastora, para o pastor, não. Eu estou aqui fazendo para o Senhor. Quando eu lavo aquele banheiro, eu lavo para o Senhor. Então, assim, eu não olho nada, eu só olho o Senhor. E uma coisa que eu aprendi foi isso. Ser serva. Feliz e abençoada. Abençoada em nome de Jesus.